Nesse vídeo eu vou trazer para você 10 empresas lucrativas que nos últimos 10 anos entregaram 1000% de rentabilidade ao investidor. Ações brasileiras, muitas delas relativamente óbvias, mostrando que aquele mito, ação brasileira não dá retorno, é como eu já disse, só um mito. Vem comigo. Olha, no livro O Jeito Peter Lynch de Investir, ele traz ali um apelido que pegou muito no mercado financeiro, que é uma ação que se multiplica por 10, seria uma 10 bagger. E ele fala muito disso, de como o investidor, fazendo um bom trabalho, sendo um investigador, eventualmente ele vai comprar bons negócios ou negócios com alto potencial, que após alguns anos, esses negócios vão se multiplicar por 10. Claro que não é nada fácil fazer isso, envolve um certo esforço, envolve sorte. A sorte tem aqui o seu papel. Só que, para a sorte te beneficiar, você tem que agir. E agir da maneira correta, sabendo tomar boas decisões. E aqui eu não quero ser o famoso engenheiro de obra pronta ou, pelo retrovisor é fácil. Não. A gente vai pegar algumas lições aqui desse vídeo. Ao final a gente vai concluir. Mas primeiro vamos dar uma olhada nesses negócios, suas características principais ali, para tentar chegar em algumas conclusões mesmo. Primeiro, deixa eu te mostrar o impacto do que significa 1000% em 10 anos, aqui na calculadora de juros compostos. Antes, veja só o que significa 1000% em 10 anos. Significa 27,10% ao ano. Loucura, né? Multiplicar por 10 significa conseguir uma taxa anualizada composta, juro composto, a oitava maravilha do mundo, de 27% ao ano. Doideira, né? E aí veja só o impacto disso com 100 mil reais. E aí se a gente está falando de 10 anos, seria 2015. 100 mil reais a uma taxa de 27% num período de 10 anos, sem investimento mensal, tá? Seria mais de 1 milhão. Agora imagina só conseguir isso por 20 anos. Dobrar esse tempo. Aí a pessoa tem uma fortuna de praticamente 12 milhões de reais, colocando 100 mil. Mas óbvio, conseguir 27% ao ano em 20 anos é muito improvável. Em 10 anos já é muito difícil, em 20 anos improvável. Pode acontecer? Pode. Não em todos os negócios da sua carteira, em alguns sim, mas é suficiente para mudar o seu patamar como investidor, acelerar a sua tranquilidade financeira. Portanto, entenda, as taxas importam muito, aceleram o tempo. Então, se alguns negócios da sua carteira, que você tenha colocado 10 mil em um, 10 em outro, e muitos deles deram muito retorno, eles mudaram seu patamar, fazendo com que você alcançasse a liberdade financeira mais cedo. Então, não ignore, se você puder e se você gostar dessa atividade, um bom trabalho de investidor, que é um jornalista, um investigador. Pois bem, e a primeira ação dessa lista é a Copel. Olha só, Copelzinha. Vamos dar uma olhada aqui no que aconteceu com a Copel. Luan, 951% em 10 anos. Sim, faltou aí 49%. Isso não é nada. Uma pequena valorização já gera isso aí. E aqui nesse vídeo eu vou trazer da que deu o menor retorno para a que deu o maior retorno. A Top One. E claro, isso aqui considera os dividendos reinvestidos, tá? E olha só que interessante, uma empresa do setor elétrico no estado do Paraná, distribuidora de energia elétrica, conseguiu entregar todo esse retorno em 10 anos. Um dos fatores para isso foi a privatização. O Peter Lynch ele fala no seu livro Batendo no Mercado que qualquer empresa que você encontrar na sua frente que vai privatizar, compre-a, porque vai ter um ganho expressivo. Muda de patamar, porque o mercado passa a precificar a empresa de outra maneira. Não é incomum subir 100% em pouco tempo uma ação que foi privatizada. E aí, é lucrativa? Vamos dar uma olhada aqui no histórico. No histórico da Copel, histórico longo, nunca deu prejuízo. Foi os 1000% mais fáceis que o investidor conseguiu ganhar, sem passar por loucuras de empresas que dão prejuízo. E aqui a tese de investimento era tranquila. Setor elétrico, perene, essencial na economia, uma empresa que é um monopólio no estado do Paraná, muito tranquilo esses 1000% aqui. E sem alto dividend yield, então não se engane. Obviamente que a maioria das empresas dessa lista não possuem um alto dividend yield no seu histórico. E você verifica isso aqui no dividend yield médio histórico. Então aqui está 8% em 5 anos, mas quando você estica o tempo, dividend yield bem menor, 2%, 5%, é assim que funciona. Empresas que conseguem empregar o seu capital com altas taxas de retorno, o ideal é que elas não distribuam tanto dividendo. Por quê? Porque você acha que você, na condição de investidor, teria como conseguir
25% ao ano com o dividendo recebido da Copel? Isso é muito importante de ser ponderado na hora de escolher ações. Claro, dentro de uma carteira cabe aquela fatia destinada para previdenciárias e você sabe que não vai ter um retorno explosivo, provavelmente, e aquela fatia destinada para empresas que retêm mais o lucro pensando em crescimento, desde que esse crescimento seja com rentabilidade, senão não adianta, né? A segunda ação da lista é o BTG Pactual, agora setor financeiro. E veja só, aqui a gente não tem um histórico de 10 anos, porque o BTG, ele fez um re-IPO em 2019, só que em 2017 ele fez o programa de Unity. Então você não tem esse histórico, mas no gráfico do Google você vê a variação de preços desde 2017, não é nem 2015. E só a variação de preços com dividendos recebidos aí já bateu 1000%, até superou 1000% o BTG Pactual, porque paga ali um certo dividendo, um payout mínimo também pequeno de 25%, empresa do setor financeiro, relativamente óbvia também. Claro, teve o escândalo da Lava Jato, não vou ficar aqui citando, que fica chato falar sobre isso, etc e tal, mas teve aquilo ali, mas a empresa em si nada mudou. Clicando aqui em contábil, sempre lucro, tem volatilidade, obviamente, mas a tendência de alta nunca se alterou, a tendência de alta de longo prazo, especialmente a partir de 2018. Então também foi um case fácil e com um ROI de longo prazo bem alto também, uma média de 17%. Lembra, o Buffett busca o quê? Empresas com retorno sobre o patrimônio líquido, ROI, acima de 15% de longo prazo, não um ano ou outro isoladamente. Então foi outro caso fácil também, BTG Pactual. Copel foi mais por conta da privatização, BTG simplesmente pelo alto retorno sobre o patrimônio líquido de maneira consistente ao longo do tempo. A próxima ação é a Embraer. O que acontece? Nos últimos 10 anos não entregou tudo isso, só que entregou nos últimos 5. Então, isso pode acontecer. A empresa tem uma performance ruim lá atrás, muda alguma coisa na empresa e nos últimos anos ela te dá esses 1000%. E aqui foi 1160. Se a gente colocar aqui 1160, a gente está falando de quase 29% ao ano, animal. Só que tem um detalhe, a gente tem que mudar também o prazo, foi em 5 anos. Ou seja, Embraer entregou 66% ao ano, meu amigo, num prazo curto. Mas foi incrível. Só que aqui o risco já foi bem maior. Por quê? Primeiro que já é um setor com margens mais baixas. Você vai notar aqui, ó, margem líquida da Embraer, 5, 6%. No seu histórico, empresa que vende aviões, no seu histórico há prejuízo, especialmente aqui, ó, entre os anos de 2018 e 2022, aí mudou completamente de patamar, teve boom de demanda. No passado, os resultados não cresciam tanto, eram muito voláteis, então ela mudou. Aqui teve mais risco. Precisou o investidor se debruçar mais, entender mais, investigar mais. E a dívida? A dívida já foi muito maior. Então olha esse histórico de dívida muito alto. Então aqui de fato o investidor correu muito risco. Então, por mais que o investidor tenha ganho mais dinheiro em Embraer, foi muito melhor o retorno produzido em BTG e Copel. Não só por conta de volatilidade, não estou falando disso, que volatilidade não é risco efetivamente. Risco é a probabilidade de perda patrimonial permanente. Aqui você teve isso. Uma dívida desse tamanho, que passava de 4 vezes EBITDA, eventualmente pode quebrar. Então aqui o risco foi muito maior e dependeu de uma investigação muito superior. Mas enfim, entregou todo esse retorno e a empresa continua indo muito bem hoje em dia. O lucro continua numa ascendente. A próxima ação da lista é a Petrobras. E aqui o retorno foi 1.164%, muito em linha com a Embraer. Aqui, commodity é basicamente preço do petróleo, que é absolutamente imprevisível. Commodity, quando você consegue pegar o melhor momento, você ganha muito dinheiro, mas é muito imprevisível. Você pode passar vários anos amargando perdas ou sendo mal remunerado. É extremamente difícil, entenda isso. Um dos motivos da Petrobras ter dado todo esse retorno foi, primeiro, os desinvestimentos que ela fez, que gerou altíssimos dividendos, reduziu de tamanho em negócios não estratégicos, e o fato dela ter passado por uma quase quebra, assim. O tamanho da dívida da Petrobras, ali em 2015, tava assim, o pessoal tava com medo de quebra da Petrobras. Só que ela tem a vantagem de ser do governo. E por ser do governo, o governo socorre. Olha o que está acontecendo agora com os Correios. Serão socorridos, mesmo com um rombo bilionário nas contas da empresa pública. E aí, no contábil, a gente vê que Petrobras teve um histórico de prejuízo naquele período obscuro, especialmente no governo Dilma. Depois disso, ela cambaleou em 2020 porque teve uma desabada no preço do petróleo, mas afora esse período aqui, a Petrobras sempre foi uma empresa lucrativa e com um alto retorno no patrimônio líquido, um excelente negócio, mas a péssima gestão estatal pode quase levar uma grande companhia à falência. Aqui, o investidor não correu o mesmo risco de Embraer, mas correu um grande risco também. Então, de novo,
Foi muito melhor o retorno de BTG e Copel do que Embraer e agora a Petrobras. A próxima ação da lista decorreu também de privatização, ganho explosivo, que foi a Eletrobras, outra empresa do setor elétrico, privatizada, agora da União, a maior geradora do país, um colosso, 1.256% em 10 anos. 1.256% dá quase 30% ao ano. Um sonho de rentabilidade. Teve um cara no Instagram que veio me perguntar: Luan, como é que faz para conseguir 30% ao ano de rentabilidade? Nem respondi. É um absurdo. 30% foi isso aí que aconteceu com a Eletrobras. Não tá de falar, é só comprar a Eletrobras e torcer para acontecer o que aconteceu no passado. E o que acontece? Ganho de privatização, explosão. A empresa tem um histórico complicado também. Olha só aqui, ó, prejuízo, 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 tá? E não à toa foi durante o PT, né? Não à toa. Mas afora isso, depois de sair das amarras do PT, a Eletrobras voltou a ser lucrativa. E aí, o investidor que conseguiu identificar eventualmente isso, acreditou na recuperação da empresa, surfou toda essa onda, ganhou com a privatização, mas não significa que vai ter o mesmo retorno no futuro. Ó, dois casos que não dá para você pensar que vai ter algo próximo disso. Eletrobras, salvo se você pegar uma grande oportunidade, e houve, tá? Eu até falei sobre isso para clientes e para a comunidade, tem vídeo lá na comunidade FMI sobre isso. Eletrobras, agora Copel, dificilmente, tá? Mas foram dois cases interessantes. Eletrobras, sendo sincero, era um pouco mais óbvio do que Petrobras, porque Petrobras realmente estava complicadíssimo, mas também o risco estava alto aqui, especialmente por conta dos empréstimos compulsórios que foram feitos e geraram um passivo jurídico ainda existente na Eletrobras. Olha o que o Estado pode fazer com essas empresas, não é brincadeira. A próxima ação da lista foi a Copasa, cara. Incrível o retorno que ela produziu e a alta desse ano, então, contribuir muito para potencializar esse retorno total em 10 anos, porque há um rumor de privatização, na verdade, há uma intenção do governo do estado de Minas Gerais de privatizar a empresa de saneamento básico do estado de Minas Gerais. Olha só agora, por conta dessa alta, a empresa está negociando a 10 vezes lucro. É uma empresa estatal com esse múltiplo, é muito raro. E aí o que acontece? O retorno foi de 1.800%. Impressionante. 1.800%, isso dá 34% ao ano. Aí matou a pau. Vamos mudar aqui para 34% a nossa simulaçãozinha. E a gente está falando de 100 mil virar 35 milhões em 20 anos. Em 10 anos, significa 100 mil virar quase 2 milhões. Só em Copasa. Outro case óbvio junto com Copel e BTG Pactual. Só que no histórico teve um prejuízo. Não algo preocupante, um pequeno prejuízo, mas houve em 2015. E foi justamente quando a pessoa conseguiu ganhar muito dinheiro. Então, quem acreditou na reversibilidade da situação da empresa em 2015 e comprou ali, segurou, carregou e não fez mais nada, algo raríssimo, né? Essa pessoa conseguiu aí surfar mais de 1.800% de rentabilidade, 1.800 por aí. A próxima ação da lista, aí no setor industrial barra varejo, Vulcabras, que entregou, agora empresa puramente privada, junto aqui na nossa lista com BTG, né? Nenhuma relação com o Estado. Entregou 1.600%, opa, na verdade deveria ter ficado atrás da Copasa. Mas enfim, Vulcabras, 1.600%, isso deu 32% ao ano. Só que assim, a empresa passou por uma reestruturação, vendeu negócios também que só prejudicavam a rentabilidade da empresa. No seu histórico, assim, um período ruim, quando a empresa mudou de patamar, então teve esse risco. Só que assim, aqui a gente está pegando antes de 2015, eu estou falando dos últimos 10 anos, que foi justamente na virada de chave, junto com aquele prejuízo de Copasa. E aí a empresa mudou completamente e vem entregando ainda com bastante potencial ao longo do tempo. Teve a sorte de mudança de hábito de consumo do brasileiro, que passou a consumir mais tênis de corrida. Existe uma tendência desse esporte no país, mas enfim, foi um excelente retorno. Na sequência, temos a Direcional. Direcional, Luan, empresa do setor imobiliário. Ela opera, basicamente, o Minha Casa Minha Vida. Apartamentos ali no território nacional do Minha Casa Minha Vida. Então, se beneficiou muito disso. Aqui é um ramo que, se a empresa souber operar, ela ganha muito dinheiro. Vide a Cury, por exemplo, que ela é mais recente de bolsa, por isso que não está na lista, mas certamente entregará mais retorno que a Direcional a longo prazo, pela sua qualidade. Eu tenho um vídeo exclusivo para os membros a respeito da Cury. Mas a Direcional entregou aí mais de 2.000%, 2.189. 2.189 significa 36,76. Incrível. E basicamente foi a surfada da onda do Minha Casa Minha Vida, que se intensifica em governos de esquerda. Então tem empresas que vão se beneficiar de governos de esquerda e empresas que vão ser prejudicadas por governos de esquerda, pelos seus programas sociais. E no contábil, ela não é isenta de erro. Teve aqui um
um período bem ruim de prejuízo, mas nada muito gritante, nem se compara àquele histórico horroroso, por exemplo, de MRV. Não sei como que alguém tem coragem de investir em MRV, com todo respeito, mas aquele histórico é loucura e nem se compara com o retorno que uma direcional, uma Cury tem capacidade de entregar. Mas enfim, excelente retorno histórico e provavelmente vai continuar produzindo ainda mais se o Lula for reeleito em 2026. E aí a gente chega no top 2 e a segunda maior de todas, Unipar Carbocloro. Aqui o Barsi ficou famoso com essa empresa, é a maior posição da carteira dele, e foi também um case de virada, 8.000% em 10 anos. Aqui é commodity, cloro, PVC. Vamos olhar para o contábil? Olha o caráter cíclico aqui com essas ondulações malucas, mas veja, a empresa, ela não foi tão difícil assim, tá? Entregava lucro, desde 2009 não tem prejuízo. Então foi um case não tão difícil. Claro, para prever o crescimento foi mais difícil, mas dava lucro. Então, Unipar Carbocloro não foi algo assim, nossa, raríssimo de pegar. A pessoa poderia ter olhado para isso e teve tempo para entrar. 8.000% em 10 anos. Isso deu 55% ao ano em 10 anos. E a gente volta aqui para a calculadora, só para brincar. 55 em 10 anos. 100 mil vira 8 milhões. Simples assim. Em 20 anos, te torna quase um bilionário. 640 milhões. Mas óbvio que 55% em 20 anos só Jim Simons mesmo para conseguir. Mas olha que loucura, né? Por último, a Top One, PetroRio. O que aconteceu com PetroRio? Ela basicamente foi a OGX, assim, brincando, que deu certo. Né? PetroRio entregou simples 17.000% em 10 anos. 17 mil, o dobro da Unipar. 67% ao ano. Aqui, petróleo, basicamente explorando campos maduros que a Petrobras não queria mais explorar. Nesse ponto, um risco até de você perfurar e não encontrar nada que seja explorável de fato, mas a empresa conseguiu fazer isso muito bem, empregando o capital a taxa de retorno acima de 30% ao ano. E claro, sem pagar dividendos. Então todo o lucro retido, por isso esse super retorno, mas muito bem entregue ao acionista. Por ser petróleo, cíclica, depende do preço do petróleo, opera com dívida, resultados serão inconstantes. Olha o contábil, dava muito errado antes de 2015. Após 2015, foi só lucro. Aí foi uma pedrada, né? Então foi um case de altíssimo risco antes de 2015, depois disso foi só alegria. 17.000%, é impressionante, sem pagar dividendos. 67% ao ano. Jim Simons entregou 65%. Vamos lá, 65% Lan, bruto. Aí você desconta as taxas, vira 40% ao ano, líquido para o cotista. Mas enfim, olha só, 65% bruto, né? Em 20 anos, 100 mil vira 2,2 bilhões. 10 anos, né? Que foi o período de ouro. E de novo, não necessariamente isso vai se replicar. Na verdade, não vai. Porque se agora o mercado já sabe que isso aconteceu, ele simplesmente compraria só PetroRio para obter esse retorno. Não vai acontecer de novo. Não se engane. Mesmo assim, 100 mil se transformariam em 15 milhões. Que fosse só uma parte desse capital, diversifiquei e botei só 10 mil. Mesmo assim, você teria hoje 1,5 milhão na PetroRio. Teve ainda a Magalu, só que Magalu resultados ainda muito inconstantes, dá prejuízo toda hora e nem coloquei aqui na lista. Essas empresas que eu coloquei aqui é que hoje são lucrativas, hoje dão lucro. Essa é a pegada. E o que a gente pode concluir disso tudo? Primeiro, a gente teve aqui uma constante commodity e utilidade pública, que são setores que no Brasil as pessoas procuram mais. Brasil, país das commodities, só que precisa acertar ciclo, é difícil pra caramba. Utilidade pública foi muito por conta de privatizações, com exceção da Copasa, só que tem expectativa de privatização da Copasa, então tá dentro também. Então aqui teve ganho de privatização, com utility, aqui foi commodity, porrada, ciclo, e empresas que deram a volta por cima. Teve um de varejo também entrega muito retorno ao longo do tempo, Peter Lynch que o diga. Uma do imobiliário, com a ajuda do governo, industrial com Embraer e uma do financeiro. O que foi mais fácil aqui? Utilidade pública e financeira. Depois commodity. As outras eram mais difíceis de identificar, estava mais fora do radar. Mas o fato é que isso aqui não vai se reproduzir ao longo do tempo. Agora, significa que essas empresas não vão entregar mais retornos adequados? Não significa, eu acredito que elas irão, inclusive. Mas não também essa porrada. Tem expectativas mais razoáveis, 15% ao ano, elas são capazes disso, o que já seria incrível ao longo do tempo. Agora entenda, para você obter esse tipo de retorno, você precisa investigar. Ser um apaixonado selecionador de ações. Entender uma história de uma empresa, entender o que ela é capaz, quanto ela pode crescer, olhar para empresas que ninguém está olhando ou que ninguém quer. Porque veja, quem comprou Copasa quando deu prejuízo
é que ninguém queria. Unipar também ninguém queria. PetroRio também ninguém queria. Petrobras, então, nem se fala. Embraer tinha virado um patinho feio. Então, você tem que ir aonde o pessoal tá falando mal. Mas que tenha potencial mesmo. Você tem que entender, você tem que colocar uma história. Se a empresa não tiver potencial de crescimento, esquece. Não é porque caiu muito que vai subir muito. Não é simples assim. Se fosse, né? E você nunca sabe o quanto a empresa vai conseguir de retorno, quanto ela vai ter de benefício na reviravolta. A verdade é que poucos sapos se tornam príncipes. Então você precisa ter muito cuidado com isso. Como eu disse, é muito mais fácil você ir naqueles mais óbvios, tipo um BTG, tipo a própria Copasa. Na dúvida, vá nesses casos mais óbvios que estão esquecidos pelo mercado. Isso te ajuda a minha comunidade, porque lá eu trago vídeo de empresas que ninguém comenta, que ninguém quer saber. Empresas espetaculares que talvez você nem conheça. Por isso que eu te convido a entrar para a minha comunidade. Eu não posso garantir que das empresas que eu estou comentando, alguma delas ali vai subir 1000%, mas o que eu posso te garantir é que existe uma maior probabilidade de você encontrar essas empresas em negócios muito bons que o mercado ou não está dando atenção ou a empresa está num momento difícil, mas tem uma alta perspectiva. Ou você acha que comprando Ambev você vai ter todo esse retorno? Sendo sincero. Então essa que é a ideia. Eu te convido de novo na minha comunidade. Você vai ter acesso a vídeos exclusivos. Os últimos aqui, por exemplo, eu comentei sobre Smart Fit, por exemplo. Tem ali relatórios de análise das melhores empresas da bolsa, que são aquelas que, se tiver uma grande queda e essa queda não for uma deterioração clara dos fundamentos, é compra certa. É isso que o Buffett procura, as melhores empresas caindo fortemente em determinado momento do mercado. Lista com o valor intrínseco das ações que eu tenho na minha carteira e daquelas que eu entendo como sendo uma das melhores da bolsa. Tem o meu curso, Formação Ibra Invest, tem muito mais. Tudo que você precisa para se tornar um investidor independente está na comunidade FMI. Menos de R$ 2 por dia. Conheça todos os benefícios no link da descrição e no primeiro comentário fixado. E aqui em cima eu vou deixar um vídeo para você onde eu analisei o atual momento das seguradoras da Bolsa de Valores.